Olá, graça e paz. Muito bom estar aqui com você de novo nessa aula da EBD, nesse dia maravilhoso que nos fez o Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você seja muito abençoado e que o Espírito Santo fale conosco através dessa aula, comigo e com você. Nos dois vídeos anteriores, uma família chamada Pequeno Grupo e uma casa acolhedora, que você pode encontrar aqui nesse canal. Se você não viu, você pode assistir. Nós falamos sobre pequenos grupos. Pequeno grupo no conceito de família, de relacionamento, e um pequeno grupo no conceito de evangelismo, de acolher esses novos que estão chegando na família de Jesus. Esses são os dois principais pilares do pequeno grupo e é sobre isso que nós vamos reforçar um pouco mais hoje. Porque nós, na Igreja Batista Nova Jerusalém, adotamos esse modelo, essa ferramenta de pequeno grupo, para cumprir esses dois papéis, de família e de evangelismo. Mas antes de falar sobre isso, por favor, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixe o seu like, seu comentário. O YouTube é uma plataforma digital e quando você curte, quando você comenta e quando você se inscreve, ele entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele contribui, ajuda o nosso canal a melhorar ainda mais. Então, por favor, se você ainda não fez, faça isso. É muito importante para a gente e que o Senhor te abençoe por isso. Bom, vamos começar falando sobre o evangelismo. E por que o pequeno grupo é uma ferramenta evangelística, uma ferramenta de evangelismo? Primeiro, muitas pessoas nos dias de hoje acham que evangelizar não é mais importante. Evangelizar não é algo para elas. Talvez seja papel do pastor, de um evangelista, de líderes ou de outra pessoa menos dela. Eu até entendo que a sociedade de hoje nos desestimula a evangelizar. Não traz um estímulo sobre isso, porque parece que a formação, o que eles colocam, o que eles pintam, que a sociedade pinta, o que o mundo de hoje pinta a respeito de evangelismo é que parece que estamos invadindo a privacidade da pessoa, parece que estamos querendo colocar uma ideia na cabeça da pessoa, tirar o poder de escolha, achar como se a gente estivesse empurrando algo a pessoa escolher e ela está perdendo a liberdade de escolher a religião que ela quer. Parece que é essa forma. Já conversei com muitos jovens, adolescentes que pensam assim, que acham que evangelizar é colocar uma ideia de uma pessoa que não precisa, não é papel nosso. Muitos cristãos mais antigos também têm um pouco dessa ideia, achando que evangelizar não é um papel dele. Mas eu queria te convidar a você ler aqui na Bíblia comigo, nós vamos conversar a respeito sobre isso. Está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 a 21, e a Bíblia fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é uma mensagem muito importante que Paulo nos dá. Paulo diz que nós que estamos em Cristo Jesus fomos feitos nova criatura, as coisas velhas deixaram de existir e tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. E essa nova pessoa, uma vez que estamos em Cristo Jesus, é uma pessoa reconciliada com Deus. Nós nos reconciliamos com Deus. Versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E Ele nos deu, com isso, o ministério da reconciliação. E ele vai dizer que Deus está reconciliando consigo o mundo e nos deu esse ministério. Ele vai usar uma ilustração. Nós somos agora embaixadores de Cristo. Bom, o que é um embaixador e um ministro? Afinal de contas, ele nos deu o ministério da reconciliação. Quando nós falamos em embaixador, vamos usar um exemplo. Se falarmos, por exemplo, o embaixador do Brasil na Espanha. Essa pessoa, ele é um brasileiro, ou seja, ele pertence ao Brasil, mas está numa terra estrangeira,
na Espanha, nesse exemplo que nós estamos dando, e lá na Espanha ele tem a autorização para falar em nome do presidente do Brasil. O ministro, ele é um auxiliar direto, é alguém que executa direto aquilo que o presidente pede a ele. O que Paulo está dizendo, a hora que ele coloca essas ilustrações, ele nos coloca como ministros e como embaixadores, ele está dizendo que eu e você, que já experimentamos a graça, já experimentamos a salvação e somos uma nova criatura, nós somos embaixadores, ou seja, nós não pertencemos a esta terra, mas pertencemos ao reino de Deus. É um outro lugar, mas nós estamos aqui hoje com a autorização para falar em nome de Jesus, para falar em nome do Rei, do reino de Deus. Esse é o nosso papel. E que mensagem é essa que nós podemos falar em nome do nosso Rei, que é Jesus Cristo? A mensagem da reconciliação, que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus. Essa é a necessidade de Deus, que eu e você possamos ser embaixadores nesta terra para levar essa mensagem. Versículo 19, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É como se, nova criatura que somos em Cristo Jesus, agora fomos enviados como embaixadores para esta terra com uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Podemos falar em nome, temos autorização de falar em nome de Jesus a mensagem da reconciliação. Se nós pararmos para ver a necessidade de Deus no passado, ele sempre escolheu pessoas para cumprir essa necessidade. Quando Deus, por exemplo, teve a necessidade de um recomeço, de começar tudo de novo, ele escolheu Noé. O mundo seria inundado por água e ele precisava de alguém para recomeçar, e ele escolhe Noé. Mas Noé não era um carpinteiro, um construtor, não conhecia nada de barcos. Noé era um agricultor. Mas ele escolheu Noé. Quando Deus, por exemplo, precisou de uma nação, precisou separar um povo, ele escolheu Abraão, um homem velho, sem filhos, cuja esposa ainda era estéril. Mas ele escolheu Abraão porque ele tinha necessidade de criar um povo para ele. Quando Deus precisou resgatar o seu povo, porque estava sendo escravo no Egito, ele escolhe Moisés. Ele não escolheu um general, mas escolheu Moisés, um escriba, que tinha problemas para falar. Alguns colocam como gagueira, não há provas disso, mas é bem provável que seja. É um homem duro de palavras, como ele mesmo se chamou, e era um escriba, e Deus escolheu ele. Quando Deus precisou, por exemplo, reconstruir a nação de Israel depois do cativeiro na Babilônia, ele escolheu Neemias, um copeiro, alguém que servia o rei, experimentava a comida do rei. Ele escolhe um copeiro para reconstruir. Não era um construtor, não era um engenheiro, um arquiteto, mas um copeiro. E se a gente procurar tantos outros exemplos, quando Deus precisou de um rei, por exemplo, para a nação de Israel, um rei íntegro, ele escolhe um garoto, um menino, pastor de ovelhas. Hoje Deus tem uma necessidade, a necessidade da reconciliação. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala que o desejo de Deus é que todos se salvem. E eles têm uma necessidade, Deus tem uma necessidade, a reconciliação, reconciliar consigo o mundo. E quem ele escolheu para fazer e cumprir essa necessidade? Você. Você é o embaixador de Cristo para levar a mensagem da reconciliação e cumprir essa necessidade que Deus tem de reconciliar o mundo consigo. Mas como vamos fazer isso? Precisamos primeiro entender que o evangelismo, o levar essa mensagem da reconciliação, é um papel de todos que já nasceram de novo e experimentaram a salvação, experimentaram a graça. Mas como fazer isso? Claro que existem os missionários, os evangelistas, aqueles que vão para cidades distantes, estados e muitas vezes países longe para levar essa mensagem, e glória a Deus pela vida deles. Eles são escolhidos de Deus para fazer isso, para ir em locais específicos e distantes e passar por muitas provações para viver isso. Mas se esse é um papel de todos, e eu e você não somos alguém que está sendo enviado para outro lugar, como cumprir esse ministério? Como cumprir
o papel de sermos embaixadores de Cristo aqui, através de onde a gente está. Afinal de contas, a necessidade de Deus é reconciliar o mundo. E Ele escolheu eu e você como estamos, como somos e o que estamos fazendo. No seu trabalho, você pode ser embaixador de Cristo. O que você está fazendo lá? Você pode não ser um missionário, mas lá você é um embaixador de Cristo. Você pode ser um embaixador de Cristo, aliás, não só pode, como deve ser um embaixador de Cristo na sua escola, na universidade. O embaixador de Cristo, levar a mensagem da reconciliação, é nosso papel naquele círculo de relacionamento que nós temos. São pessoas que convivem conosco e que não conhecem a Jesus. É o nosso papel levar a mensagem da reconciliação a essas pessoas. São as pessoas que estão próximos, as pessoas do condomínio, os vizinhos, a padaria que você frequenta e de repente você conhece as pessoas que trabalham lá, os locais que você vai e você conhece essas pessoas e essas pessoas estão longe de Jesus. É o seu papel levar a mensagem da reconciliação. E quando você leva essa mensagem, você está levando a mensagem de Jesus, você está levando a palavra de Deus para a vida dessas pessoas, para que eles possam se reconciliar com Deus, sair de uma vida de pecado e entrar na graça do Senhor, que é esse o desejo de Deus, para que todos sejam salvos. E o que a gente faz? A gente leva essa mensagem e muitas vezes convidamos para a igreja ou para o pequeno grupo. Mas eu quero dizer para você uma ilustração que o próprio Jesus usou a respeito dessa mensagem que é enviada e que é levada para essas pessoas, que está em Mateus, no capítulo 13, muito conhecido, a parábola do semeador. Quase não sai a palavra. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou no barco e assentou-se enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você continuar lendo esse texto, mais tarde Jesus pega os discípulos à parte e explica-lhes essa parábola, isso que ele está dizendo. Nós, quando levamos a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação, Jesus está nos comparando ao semeador. E a semente é essa mensagem. A gente leva a mensagem para a pessoa, pessoas que estão do nosso círculo de relacionamento, pessoas que conhecemos, que amamos, muitas vezes parentes, conhecidos próximos, e que nós levamos a mensagem da reconciliação e essa mensagem cai no coração dessa pessoa. O coração é a terra em que ela cai. Essa é a explicação da parábola. E quando nós levamos essa mensagem, muitas vezes a pessoa que está lá é o que Jesus coloca. Primeira semente cai no meio do caminho e as aves vêm e pegam e roubam essa semente. Jesus explica que essa semente é como uma pessoa que recebe a palavra de Deus e não entende, e vem o diabo e rouba essa mensagem. É preciso alguém que ensine, que explique, e o pequeno grupo é essa ferramenta. Você, como levando a mensagem da reconciliação, a mensagem cai no coração de alguém que não entendeu, você, através do seu pequeno grupo, você pode ensinar. E essa pessoa entende, e o diabo não tem como mais roubar essa mensagem lá. É claro que o Espírito Santo vai fazer o papel dela. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, mas é o nosso papel levar a mensagem como embaixadores. E se essa mensagem cai no coração de alguém que não entendeu, nós temos a oportunidade, através do pequeno grupo, de ensinar. Não só a pessoas que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que estão chegando na família de Cristo agora, mas também muitos cristãos de muito tempo, às vezes recebem uma palavra que Deus precisa que aquela semente foi lançada, produza 30, 60, 100 por um, e nós, mesmo com muito tempo de evangelho, às vezes não entendemos aquela mensagem e ela se perde. O diabo rouba e aquela semente não frutifica em nosso coração.
Por isso que no pequeno grupo nós usamos a mensagem de domingo, explicando, ensinando, debatendo, conversando sobre ela, para que todos possam entender e essa mensagem crie raiz. A segunda semente que Jesus coloca é aquela que caiu no terreno pedregoso. Ou seja, muitas rochas, tinha pouca terra. Ela logo germinou, logo nasceu, mas veio o sol e secou aquela planta. Na explicação da parábola que Jesus deu, ele disse que essa pessoa é aquela que recebe a mensagem, recebe essa mensagem da reconciliação, recebe a palavra de Deus com muita alegria, mas não tem raiz. O caminho que ela está é pedregoso, e quando essa semente tenta se implantar, vem as preocupações, vem a perseguição por causa da palavra e essa semente morre. Muitas vezes as pessoas são perseguidas por causa do evangelho. Muitas pessoas que se convertem naquele momento, elas passam a sofrer preconceitos como eu mesmo sofri da minha própria família. E muitas vezes essas pessoas acabam se desviando, acabam deixando o evangelho de lado pelo sofrimento que chega por causa da própria palavra. Através do pequeno grupo, nós podemos ajudá-la, suportá-la, estar do lado dessa pessoa para que ela possa perseverar, para que ela possa conseguir vencer esse obstáculo e se tornar uma pessoa produtiva no reino de Deus. É o pequeno grupo que vai estar ali ajudando. Qualquer perseguição, qualquer dificuldade que ela sofrer por causa do evangelho, terão ali irmãos e irmãs, pessoas da nova família de Cristo que poderão ajudar a superar esse desafio, a superar essa perseguição. Esse é o pequeno grupo, vai poder fazer isso na vida dessas pessoas. Não somente dos novos convertidos, mas aqueles que já estão no evangelho muitas vezes esmorecem. E essa, por exemplo, é a terceira semente. É uma semente que caiu perto de espinheiros, no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. E Jesus compara com uma pessoa que recebe a mensagem da reconciliação, mas que logo vêm as tribulações, vêm as preocupações da vida e sufocam essa semente. Essa é uma pessoa, por exemplo, que precisa de discipulado. E o pequeno grupo pode discipular essa pessoa, estar do lado, ajudar essa pessoa a perseverar na palavra de Deus. Quantos que conhecem a palavra, por causa de muitas preocupações, as tribulações, as coisas que estão acontecendo em sua vida, ele se afasta de Cristo e essa semente acaba morrendo, se afasta do evangelho. Outra ilustração que a gente usa para isso é a brasa longe do fogo que se apaga. E o pequeno grupo vai estar ali para ajudar, vai estar ali para apoiar, vai estar ali para discipular essa pessoa a enfrentar essas dificuldades, a enfrentar as tribulações, mas precisa-se de relacionamento para que ela consiga falar, ela consiga dizer o que está passando, o que está vivendo na vida dela. Ou então um relacionamento tão íntimo a ponto dos irmãos conseguirem olhar para aquela pessoa e saber que ali tem algum problema, que ela está enfrentando dificuldades e ajudá-la por isso. O pequeno grupo pode ajudar sobre isso. E a última semente é aquela que caiu em terreno fértil e produziu 30, 60 e 100 por um. E o que Jesus coloca é que essa é a semente que caiu no coração de uma pessoa que ouve a palavra e entende. O papel do pequeno grupo é ensinar essa pessoa a palavra. Ensinar não somente a Bíblia, a palavra de Deus, mas ensinar com exemplos, ensinar com resultados, ensinar com a própria vida e as bênçãos que Deus tem colocado sobre nós, que já somos mais experientes no Evangelho, que já conhecemos Jesus há mais tempo e podemos testemunhar das tantas maravilhas que Jesus fez em nossa vida, ajudando essa pessoa, todas as pessoas que procuram a Jesus, a produzir 60, 30, 60 e 100 por um. Observe que na parábola do semeador, eu e você somos aqueles que está semeando, evangelizando em todo local. A semente é a palavra de Deus, a mensagem da reconciliação. E a terra é o coração da pessoa que recebe essa mensagem. Observe que o problema não está com o semeador. O problema não está com a semente, mas o problema está na terra em que essa semente cai. E nós, como pequeno grupo, podemos ajudar a cuidar desta terra, a cuidar do coração dessa pessoa que recebe a mensagem, para que ele possa se reconciliar com Deus.
Esse é o nosso papel. O pequeno grupo tem esses dois pilares. Relacionamento, porque somos pessoas e humanos precisam de relacionamento. Haja visto esse tempo de pandemia, por mais que as redes sociais, por mais que as reuniões online ajudem a amenizar isso, um abraço, um carinho pessoal, um calor humano não pode superar. Isso não supera o calor humano. O pequeno grupo é relacionamento e evangelismo, os dois pilares que vão fazer com que todos sejam reconciliados com Deus. Esse é o nosso papel e o pequeno grupo é uma ferramenta para cumprir isso, cumprir a reconciliação, para que a gente possa levar essa mensagem, cuidar do coração da pessoa que recebe essa mensagem e ela se reconcilie com Deus. Assim o diabo não vai roubar a mensagem, as preocupações, a perseguição por causa da palavra não vai roubar, não vai destruir, não vai matar essa mensagem. As tribulações, as preocupações da vida não vão matar essa mensagem e aquele será um terreno fértil que vai produzir 30, 60 e 100 por um, dando muitos frutos para o reino de Deus. Precisamos evangelizar, precisamos cuidar das pessoas que recebem esse evangelho, a mensagem da reconciliação. E o pequeno grupo é essa ferramenta. Não só a igreja como um todo, mas o pequeno grupo é uma ferramenta que a gente faz, que a gente usa para cuidar das pessoas e evangelizar essas pessoas. Que você possa ser esse embaixador, que você possa ser uma embaixatriz ou embaixadora. Enfim, que você possa levar a mensagem da reconciliação para todos que estão à sua volta, para que eles sejam reconciliados com Deus e que o seu pequeno grupo seja um celeiro produzindo muitos frutos, cuidando do coração de cada um que está ali. Que essa mensagem da reconciliação atinja todas as pessoas e o seu pequeno grupo seja um berço para cuidar de todas elas. Essa é a ferramenta do pequeno grupo e é por isso que nós a adotamos e assim nós fazemos em nossa igreja, para melhor cumprir aquilo que Deus espera de nós. Que o Senhor te abençoe, que você possa ser abençoado. E antes de terminar essa aula, eu queria que você, junto comigo, fizesse uma oração pelo pequeno grupo que você faz parte, por todos os pequenos grupos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Feche seus olhos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por pessoas disponíveis para abrir as suas casas e ali abrigar um pequeno grupo. Muito obrigado, Deus, por todos que fazem parte desses pequenos grupos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Que o Senhor venha colocar no seu coração, no coração de cada pessoa desses pequenos grupos, ó Deus, a mensagem da reconciliação, que possa levar essa mensagem para todas as pessoas, que possam trazer essas pessoas aos pequenos grupos e ali cuidarmos uns dos outros, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a cumprir esse papel. Abençoe cada pequeno grupo. Dele, Senhor, força, estratégia, ó Deus. Dele perseverança, ó Deus, a cada pessoa desses pequenos grupos para cumprir esse papel e ser assim, ó Deus, grandes embaixadores de Cristo nesta terra, nesta cidade de Rio das Ostras, para que esta cidade, Senhor, se reconcilie com Deus e assim receba a salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você não faz parte de um pequeno grupo, entre em contato conosco, pode colocar sua mensagem aqui embaixo, pode mandar uma mensagem privada aqui nas nossas redes sociais, a gente terá um prazer de indicar um pequeno grupo para você. Se você faz parte de um pequeno grupo, coloque o seu comentário aqui, diz o que você acha, diz a bênção que é o seu pequeno grupo para que as pessoas conheçam e convide todos para estar presente com você. Será muito bom compartilhar com você sobre o seu pequeno grupo. Que Deus te abençoe. Graça e paz.